Olá, sejam bem-vindos ao nosso segundo vídeo sobre o conteúdo Formação de Preço de Venda. Neste vídeo, nós vamos apresentar um exemplo prático de formação do preço de venda. Eu sou a professora Fernanda Amaral e esse conteúdo faz parte da disciplina de Contabilidade de Custos. Então vamos lá, o nosso exemplo prático de formação de preço de venda será com base nos custos integrais. Então, para formarmos o preço de venda de um produto, nós podemos utilizar tanto os custos integrais ou custeio por absorção, que são sinônimos, ou então utilizar o custo direto. Nesse caso aqui, nós vamos utilizar os custos integrais ou custeio por absorção, porque nós estamos utilizando o exercício lá do estudo dirigido, do artigo em que nós estudamos uma pesquisa que foi realizada por vários autores sobre a formação do preço de venda de uma indústria de panificação. Então, nesse exemplo, nós vamos trabalhar com o pão francês. Então, lá no artigo, no final aqui do vídeo, tem o link do artigo para baixar. E dos 5 produtos, nós escolhemos o pão francês. Então, os pesquisadores fizeram um mapeamento do preço de venda ideal, ou seja, do preço de venda com base nos custos incorridos, e chegou ao valor do preço de venda do pão francês de 23 centavos. Sendo que compõe o preço de venda o custo base, que é formado pelos custos diretos e pelos custos indiretos, e também aqui estão o markup. Daqui a pouquinho eu vou explicar como se calcula o markup. Então, o markup é um multiplicador que você utiliza para encontrar o preço de venda. Pega o markup vezes o custo base e encontramos o preço de venda. Sendo que o markup é formado pelas despesas operacionais, pelos impostos e pelo lucro. Então, nós temos aqui o custo base, está marcado aqui de verde, são os custos diretos. Então, nos custos diretos, nós temos a matéria-prima e a mão de obra direta, que eles identificaram lá, e também os custos indiretos, que foi 0,03, certo? Aí depois nós temos as despesas operacionais, de quanto? De 2 centavos. Lá no artigo eles apresentaram que o percentual das despesas operacionais é 8,4% sobre o valor da receita mensal. Lembrando que você tem que fazer a conversão, quando for fazer as análises de custos, converter as despesas operacionais em forma de percentual. De que forma? Você vai pegar e vai dividir a despesa pelo total da receita bruta mensal, aí você consegue achar o percentual que essa despesa operacional representa da sua receita bruta mensal. Identificando as despesas operacionais, aí nós temos os impostos. Aqui no caso desse estudo de caso, os impostos representavam 18%. Era uma empresa optante pelo Simples Nacional. E nós temos o lucro. Qual a margem de lucro desejada? Então, como é um preço de venda com base nos custos incorridos, o lucro aqui ele é desejado, de 10%. Bom, continuando. Como que eles fizeram o mapeamento? Então, o primeiro passo, identificar a capacidade máxima de venda de um produto. É claro que é fácil identificar a capacidade máxima
quando é uma indústria, quando é uma prestadora de serviço. Mas, quando é um comércio, é um pouquinho mais complexo. Então, a primeira coisa que tem é identificar a capacidade máxima. Eles fizeram isso lá na tabela 1, na página 10 do artigo do nosso estudo dirigido. Então, eles identificaram que aqui a capacidade máxima produzida é 21.600 unidades mensais de pão francês. Passo 2, identificar os custos fixos. Então, o que eles fizeram? Identificaram os custos fixos mensais, certo? Então, identificaram os custos fixos mensais, que lá no artigo, na tabela 3, na página 11, tem essas informações. Então, eles identificaram que os custos fixos mensais é um total de 17.480. Então, feito isso, vamos para o terceiro passo, que é o quê? Definir o critério de rateio dos custos fixos, ou seja, nós vamos pegar os custos fixos, aí o critério que eles utilizaram foi dividir os custos fixos pelas horas de mão de obra mensal. Bom, lá na tabela 3, página 11, eles apresentam essa informação. Então, eles pegaram os custos fixos, dividiram por 2.400 horas, que é o total de horas que os seus colaboradores trabalham lá na panificadora, e achou que o custo fixo do setor de produção por hora é R$ 7,28. Aí eles foram calcular o quê? Identificar quantos reais representa o custo fixo por minuto. Então, eles chegaram a 12 centavos, certo? Agora, eles vão fazer a apropriação dos custos fixos a cada unidade produzida do pão francês. Então, segundo os estudos, o mapeamento lá feito pelos pesquisadores, eles identificaram que para produzir um pão francês, eles gastam o quê? 0,17 de minuto, ou seja, 17 segundos eles fazem um pão francês. Então, nós temos aqui que 0,17 vezes 0,12 vai dar igual a 0. Então, o custo fixo por unidade produzida do pão francês é 0,02. Quarto passo, identificar o custo base do produto por unidade. Como que eu faço isso? Então, isso foi demonstrado lá na página 9, na página 16, na tabela 9. Então, primeiro, o que faz parte do custo base? Nós estamos calculando aqui a formação do preço de venda com base no custeio por absorção, ou custos integrais ou custo pleno, como é chamado por alguns autores. Então, quando eu falo custeio por absorção, nós vamos considerar todos os custos. Então, nós vamos considerar material direto, que deu 0,0945, mão de obra direta, que é 0,0313, e os custos fixos, que já foram apropriados, de 0,02. Então, o custo base nosso vai ser o quê? A somatória 0,0945 mais 0,0313 mais 0,02. Então, o nosso custo base vai ser, para produzir uma unidade de pão francês, o custo base será 15 centavos. Bom, identificamos isso, agora nós vamos para o passo 5, 6 e 7, que nós apresentamos lá na parte conceitual. Então, aqui, nós vamos identificar os percentuais dos itens componentes do markup. Aí, nós temos tabela 13, página 19, traz essa informação. Então, eles fizeram lá os cálculos, identificaram que as despesas operacionais representam o quê? 8,4%. Os impostos, 18%. A margem de lucro em percentual, 10%. Então, somando todos esses percentuais, despesa operacional, 8,4%, impostos, que o regime de tributação dessa empresa é o Simples Nacional, e mais 10%, que é o
lucro. Aí nós temos a soma de percentuais que deu 36,4. Feito isso, aí nós vamos para o passo 8, que é o quê? Incluir todas essas informações na equação algébrica para calcular o preço de venda. Então vamos lá. Então, a equação algébrica para formar o preço de venda é: preço é igual colchete 100, abre parênteses 100, menos soma de percentuais, fecha parêntese, colchete vezes custo base. Então, vamos substituir aqui, então, onde está a soma de percentuais, aqui, soma de percentuais. Então, a gente somou o quê? A gente somou as despesas operacionais, a gente somou também o percentual dos impostos e a margem de lucro. Então, chegamos no valor de 36,4. E o custo base, que é 15 centavos, ele é formado pelo quê? Ele é formado pelo material direto, mão de obra direta e custo indireto de fabricação. Então, vai ser, preço é igual aí 100 menos 36,4 vai dar 63,6. Então, a gente vai pegar 100 dividido por 63,6 vezes 0,15. Então, o nosso markup, tá aqui, ó, o nosso markup do pão francês será 1,57, 23, 27,04. Aí nós vamos multiplicar pelo custo base. E a gente vai chegar no preço com base nos custos. De quanto? 0,23 centavos. Então, o preço de venda desse produto, conforme os custos incorridos, é 0,2358. Bom, nós finalizamos aqui o nosso exemplo prático. Esse exercício, esse exemplo foi tirado lá do artigo que nós utilizamos, sobre o título do artigo é a contabilidade de custos como ferramenta na formação de preço de venda em uma indústria de panificação, certo? Então, nós retiramos esse exemplo de um dos produtos que foram mapeados pelos pesquisadores. Encerramos por aqui o nosso vídeo. Qualquer dúvida, você pode encaminhar sua dúvida diretamente ao professor. Até uma próxima oportunidade.